Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão aí nessa quarentena que não acaba nunca? Tão desesperados igual eu, porque não aguento mais. Mais um plantão de álgebra, dessa vez de regra de 3. Também vai ser bem curtinho o plantão. Regra de 3 é um assunto bem simples, que a melhor forma da gente conseguir aprender realmente é praticando. Então vocês podem... a gente vai mandar uma lista pra vocês ainda, mas... vocês podem ir praticando aí com exercícios na internet. E aqui eu vou trazer alguns exemplos bem simples para a gente conseguir revisar alguns conceitos que são importantes, tá bom? Então, antes da gente começar, só levantar 2 pontos. Então, para a gente conseguir fazer os exercícios de regra de 3, a gente precisa pensar em 2 coisas. Sempre organizar as informações. Geralmente a gente faz isso em formato de tabelinha. É sempre importante deixar as informações organizadas para facilitar a nossa compreensão e visualizar melhor o que está acontecendo ali no exercício, né, na questão que está pedindo. E 2, entender se as relações entre as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E como que a gente descobre isso? Então eu trouxe aqui grandeza A e grandeza B. Como que a gente sabe se a grandeza A e a grandeza B têm relações diretamente proporcionais? As relações são diretamente proporcionais quando o que acontece com uma grandeza acontece com a outra também. Em que sentido? Se a minha grandeza A aumenta, a minha grandeza B aumenta também. Então eu posso dizer que a relação entre essas grandezas é diretamente proporcional. O inverso também vale. O que seria se a minha grandeza A diminui, a minha grandeza B diminui também. Então, se uma aumenta e a outra aumenta, ou uma diminui e a outra diminui, a gente diz que a relação entre essas grandezas é diretamente proporcional. E aí, quando aparece, gente, 3 ou mais grandezas, a gente sempre vai pegar de 2 em 2 para analisar. Então, a gente pega sempre a grandeza que está com a incógnita, né, o valor que a gente quer descobrir, e analisa com a outra grandeza. Depois de fazer essa análise, a gente pega de novo a grandeza que está com a incógnita e analisa com a terceira grandeza e assim por diante, porque pode aparecer 3, 4 grandezas e enfim. É possível resolver, mas a gente vai ver mais pra frente, vai ficar isso mais claro. Então, a gente já falou sobre grandezas diretamente proporcionais, a gente precisa falar agora sobre as inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, significa que se acontece uma coisa com a outra vai acontecer o inverso. Então, se a grandeza A aumenta, a grandeza B vai diminuir. E se a grandeza A diminui, a grandeza B vai aumentar. Tudo bem? Diretamente proporcionais, acontece a mesma coisa com uma e com outra. E inversamente proporcionais, acontece o inverso. O que acontece com uma, acontece o inverso com a outra. Então, vamos direto para o primeiro exercício que eu trouxe aqui. É uma questão do vestibulinho da ETEC de 2009. Então, ela já começa pedindo para a gente considerar a imagem. Então, vamos ler o que está ali na imagem. Enquanto isso, em um dia qualquer do século 25, o primeiro personagem fala: olha que curioso, um dia em Vênus equivale a 244 dias terrestres. Aí a outra personagem responde: essa não, comprei umas coisas de uma loja nesse planeta, garantiram que entregavam em 3 dias. Então, considerando a imagem, a gente tem que responder. Se o temor de Eva, a personagem na cena apresentada, né, a pessoa que comprou ali em Vênus, se o temor dela se confirmar e os 3 dias de espera forem venusianos, então na Terra terão se passado. Aí a gente tem que buscar uma forma de responder isso, né? Em anos, meses e dias, se for necessário. E aí o exercício pede pra gente desconsiderar ano bissexto. Então, bora pras contas. Vou pegar um slide aqui vazio e vou trazer a imagem de volta, porque a gente vai precisar tirar da imagem os valores que eles dão pra gente trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer numa regra de 3 é organizar as informações. Então, eu vou montar uma tabelinha com as informações que o texto me dá. Qual é a primeira informação que me dá com o primeiro personagem?
fala que um dia em Vênus equivale a 244 dias terrestres. Então eu tenho duas grandezas trabalhando nesse exercício. A primeira grandeza é dias em Vênus e a segunda grandeza é dias na Terra. Um dia em Vênus equivale a 244 dias na Terra. Então a gente tem que descobrir quanto que equivale. Quantos dias na Terra correspondem a 3 dias em Vênus, porque a Eva comprou alguma coisa numa loja de Vênus e garantiram para ela que chegaria em 3 dias. Só que na Terra isso equivale a outro número, né? Então a gente precisa encontrar. Dá para fazer de outras formas, mais rápido de cabeça, enfim. Mas uma das formas de fazer é montando a regra de 3. Então, um dia equivale a 200... Um dia em Vênus equivale a 244 dias na Terra e 3 dias em Vênus equivale a X. Depois que a gente organiza as informações, o próximo passo é entender a relação de proporção entre as grandezas. Então, vamos pensar aqui. Se um dia em Vênus equivale a 244 dias na Terra, se eu aumentar a quantidade de dias em Vênus que eu estou considerando, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de dias na Terra? Se eu aumentar a quantidade de dias que eu considero em Vênus, vocês concordam comigo que eu vou também aumentar a quantidade de dias que são correspondentes aqui na Terra? Então, se eu aumento de um lado e aumento do outro lado também, significa que é uma relação diretamente proporcional. Quando a gente tem uma relação diretamente proporcional, significa que é com duas grandezas, então a gente tem o caso mais simples e mais comum de uma regra de 3, que é o que a gente está mais acostumado a resolver. Então, a forma que a gente monta essa regra é considerando cada grandeza uma fração e colocando um sinal de igualdade entre elas. Então, aqui, um terço, né? 1 sobre 3, que corresponde aos dias em Vênus. 244 sobre x, que corresponde aos dias na Terra. Essa é a forma mais simples, mais básica, mais corriqueira que a gente tem para montar uma regra de 3. E aí, como que a gente resolve isso? A gente faz uma multiplicação cruzada, bem simples. Então, 1 multiplica x cruzado, então o numerador dessa primeira fração multiplica o denominador da segunda, uma vez o x é igual a x. Para completar a multiplicação cruzada, o denominador da primeira fração multiplica o numerador da segunda fração. Então, 3 vezes 244 é igual a 732. Ok? A gente parou por aí, será? Eu acho que não. Por quê? O que é 732? 732 é a quantidade de dias na Terra que correspondem a 3 dias de Vênus. Só que vocês lembram lá nas nossas alternativas? As respostas não estavam só em dias. Eu preciso transformar isso em anos, meses e dias, se for necessário. Para a gente conseguir transformar esse número, 732, em anos, saber quanto isso representa em anos, vocês concordam que eu posso dividir esse número por 365? Por quê? 365 é a quantidade de dias que eu tenho em um ano. Então, se eu dividir 732 por 365, eu descubro quantos anos cabem dentro de 732 dias. Quantos anos terrestres, né? Então, vamos lá. 732 dividido por 365 é igual a 2. 2 vezes 365 é igual a 730. Se eu subtrair 730 de 732, sobra 2. Então, com essa conta, eu consigo concluir que 3 dias em Vênus correspondem a 2 anos e 2 dias aqui na Terra. E aí, é só pra gente entender direitinho isso, aqui o meu quociente, né, o resultado da minha divisão representa os meus 2 anos e a minha sobra representa os meus 2 dias. Ok, então vamos voltar nas nossas alternativas. A gente descobriu que 3 dias de espera, se os 3 dias de espera forem venusianos, na Terra terão se passado
2 anos e 2 dias. Alternativa C. Ok, tranquilo, né? Por enquanto. A gente viu então a primeira questão, é um exemplo de regra de 3 simples, porque só envolve duas grandezas, né? E diretamente proporcional, porque uma aumentou, uma grandeza aumentou e a outra grandeza aumentou também. Próxima questão. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma quantidade de provas, né, de vestibular, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então, eu tenho a mesma quantidade de provas, só que eu aumentei a quantidade de professores. E aí eu quero descobrir quantos dias eu vou levar para corrigir essa mesma quantidade de provas. Vamos trazer isso para uma tabelinha, para a gente organizar as informações. A primeira grandeza que eu tenho é a quantidade de professores. E a segunda grandeza que eu tenho é o tempo em dias. Aqui no exercício está falando que 5 professores gastam 12 dias. 5 professores gastam 12 dias. E aí eu aumentei a quantidade de professores para 30. E eu quero saber quantos dias eu gasto agora para corrigir a mesma quantidade de provas. Tá, então a gente precisa, depois de organizar as informações, a gente precisa descobrir qual é a relação entre as grandezas. Se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se eu aumentar a quantidade de professores, para corrigir o mesmo número de provas, vocês concordam que o tempo em dias que eu vou demorar para corrigir essas provas vai diminuir? Que eu tenho a mesma quantidade de provas, mas eu aumento as pessoas que vão me ajudar a corrigir aquelas provas. Então eu vou gastar menos tempo para corrigir, vou gastar menos dias para corrigir essas provas, correto? Então, se eu aumento uma grandeza e diminuo a outra, a relação que eu tenho é uma relação inversamente proporcional. E o que isso muda na prática na hora da gente fazer as continhas? Muda o quê? Que a grandeza que é inversamente proporcional, eu mudo a forma como eu represento ela na fração. Então fica assim, x sobre 12, aqui não mudou nada, como vocês podem ver, a minha incógnita continua do mesmo jeito, x sobre 12, só que aqui era 30 sobre 5. Como é uma grandeza inversamente proporcional, eu inverti a forma dela. Então, quando ela é inversamente proporcional, a gente inverte a forma dela aparecer na fração. E aí, depois que a gente faz a inversão, a gente pode fazer, aliás, deve fazer a multiplicação cruzada, como a gente fez nos exercícios anteriores. Então, vamos lá. 30 vezes o x é igual a 30x e 5 vezes o 12 é igual a 60. Eu preciso isolar o meu x, o 30 que está multiplicando o x vai para o outro lado da igualdade com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, x é igual a 60 dividido por 30, x é igual a 2. Faz sentido para vocês? Eu disse o quê? Que se uma aumenta, a outra diminui. Eu aumentei a quantidade de professores, eu tinha 5 e eu aumentei para 30. Então, eu disse que o tempo em dias que eu gastaria para corrigir a prova diminuiria. Se com 5 professores eu gastava 12 dias, eu aumentei a quantidade de professores para 30, tenho que diminuir o tempo em dias. E eu diminuí. Eu cheguei ao resultado de que x é igual a 2. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui, né? Bora para mais um exercício. Então, vamos lá. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaços em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página e para 40 o número de letras ou espaços por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Tá. Então, a primeira coisa, apareceu aí já um monte de grandeza aí pra gente. Olha a importância da gente
organizar os dados que o exercício apresenta pra gente. Então, vamos colocar isso numa tabela. Vou trazer minha tabelinha aqui. Eu tenho 3 grandezas. A quantidade de páginas, a quantidade de linhas por página e a quantidade de letras por linha, tá? Então, vamos começar a ler o exercício de novo. Um texto ocupa 6 páginas. Vou trazer aqui 6 páginas para minha tabelinha. Cada página possui 45 linhas. Então, 6 páginas com 45 linhas. Cada linha com 80 letras ou espaços. Então, 45 linhas com 80 letras ou espaços. Para tornar o texto mais legível, eles diminuíram a quantidade de linhas por página. Diminuíram para 30. Então, a nova quantidade de linhas por página é 30. E diminuíram também a quantidade de letras por linha. Antes eu tinha 80 letras por linha, agora eu tenho 40 letras por linha. Letras ou espaços, certo? E aí, considerando essas novas condições, eu quero saber quantas páginas eu vou ocupar agora com essa nova configuração. Quando a gente tem 3 ou mais grandezas, a gente precisa analisar de 2 em 2. Primeiro, a gente pega a grandeza que tem a nossa incógnita e analisa com a outra grandeza e depois faz uma nova análise com a terceira grandeza. Então, eu vou atribuir aqui um sentido qualquer aí para a setinha aqui da grandeza que tem a minha incógnita. E eu vou analisar primeiro com a quantidade de linhas. Gente, se eu diminuir a minha quantidade de linhas, que foi o que aconteceu, eu tinha 45 linhas e eu diminuí para 30. Se eu diminuir a minha quantidade de linhas, eu tenho um texto já que está determinado que eu tenho que escrever aquele texto. Se eu diminuo a quantidade de linhas para escrever o mesmo texto que eu escrevi antes, vocês concordam comigo que a quantidade de páginas vai ter que aumentar? Porque eu vou escrever o mesmo texto que antes cabia em 45 linhas, agora eu vou diminuir a quantidade de linhas para 30, então eu vou precisar usar mais linhas, né? Eu vou precisar usar mais páginas. Então, a relação aqui é inversamente proporcional, porque se uma aumenta, no caso, se uma diminui, né? Se a quantidade de linhas diminui, a quantidade de páginas que eu vou usar vai aumentar. Tá, fiz a primeira análise, vou para a próxima análise da outra grandeza. Pensando em letras por linha. Eu tenho um texto determinado. Antes eu usava 80 letras por linha. Agora eu vou diminuir a quantidade de letras que eu vou ter disponível para mim em cada linha. Para eu escrever o mesmo texto com menos letras por linha, eu vou precisar aumentar ou diminuir a quantidade de páginas. Eu vou precisar aumentar a quantidade de páginas, certo? Se eu diminuir a quantidade de letras por linha, eu tenho que aumentar a quantidade de páginas. Então, se a minha quantidade de letras diminui e a minha quantidade de páginas aumenta, são relações inversas, então é uma relação de proporção inversa. Tudo bem. A gente já determinou, então, qual é a relação de proporção de cada grandeza. Depois que a gente organiza as informações e entende essa relação de proporção, a gente pode montar a nossa continha. Então, a primeira coisa é isolar a nossa fraçãozinha com a incógnita. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela ali quietinha no canto dela, sem mexer. E vou colocar igualdade, sinal de igualdade. E aí, eu preciso saber o que eu vou fazer com as minhas outras 2 incógnitas, né? Com as minhas outras 2 grandezas, melhor dizendo. Eu preciso fazer assim como eu fiz nos outros exemplos. Entender se elas são diretamente proporcionais. Eu vou copiar a forma delas ali. E se elas forem inversamente proporcionais, eu tenho que inverter, né? O numerador com o denominador. Como a gente pode ver nesse exemplo, tanto a quantidade de linhas quanto a quantidade de letras por linha é inversamente proporcional à nossa incógnita. Então, eu vou inverter a forma das duas. A quantidade de linhas antes era 45 sobre 30, e agora 45 sobre 30 aqui, agora virou 30 sobre 45. A quantidade de letras que antes era 80 sobre 40,
é inversamente proporcional, então se transformou em 40 sobre 80. Tudo bem? Agora, gente, é simples. A gente vai fazer a multiplicação dessas duas frações e depois o resultado a gente vai fazer como se fosse uma regra de 3 simples com a nossa incógnita. Então, sempre vai ser dessa forma. Quando a gente tem 3 ou mais incógnitas, a gente sempre vai seguir esse procedimento. Determinar que uma seta em qualquer sentido que seja para a nossa incógnita, por quê? Porque ela sempre vai ser o nosso referencial para comparar com as demais grandezas se a relação inversa é diretamente proporcional, tá? Feito isso, a gente isola a fração com a incógnita de um lado da igualdade e as demais grandezas, né? As demais frações a gente coloca do outro lado da igualdade. Daí a gente tem que tomar cuidado só para saber. Se for uma relação diretamente proporcional, a gente mantém a forma da fração que aparece na nossa tabelinha. E se for uma relação inversamente proporcional, como o próprio nome diz, a gente inverte a forma da fração. Então, feito isso, a gente pode dar seguimento na nossa conta. E aí, tudo que a gente vai fazer agora, a gente já viu nas aulas anteriores. Só uma coisa antes de continuar, eu vou manter aqui a minha fração com incógnita e eu vou simplificar essas outras duas frações, porque elas são números muito grandes e aí são muito chatas de trabalhar. Eu vou simplificar a minha primeira fração por 15, tudo que eu faço em cima eu faço embaixo também. Então, 30 dividido por 15 é igual a 2 e 45 dividido por 15 é igual a 3. E agora eu vou simplificar também a minha segunda fração. Tanto em cima quanto embaixo por 40. 40 dividido por 40 é igual a 1 e 80 dividido por 40 é igual a 2. Aí vocês viram que diminuiu bastante, né, a proporção, né, o tamanho do meu número. Esses números são bem mais fáceis da gente trabalhar, então vamos seguir com a nossa conta. Novamente, eu só copio a minha fração com a incógnita ali, não vou mexer nela por enquanto, e aí eu realizo a multiplicação dessas frações aqui. E aí, como a gente já sabe, porque a gente já viu diversas vezes, multiplicação de fração a gente faz como? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 1 é igual a 2 e 3 vezes 2 é igual a 6, que é o que a gente chegou aqui, certo? Chegando nessa forma, parece que é o quê? Parece que é uma regra de 3 simples. E aí a gente faz a multiplicação cruzada, tudo bem? Então eu vou multiplicar ali x vezes 2 é igual a 2x e 6 vezes 6 é igual a 36. Se eu vou começar, gente, multiplicando 6 por 6, ou se eu vou começar multiplicando x por 2, tanto faz, tá bom? Mas o importante é entender que a multiplicação é cruzada. Nesse caso, eu comecei multiplicando x por 2. Então, 2 vezes x, 2x, e 6 vezes 6 é igual a 36. Como a gente viu nas aulas de equação, a gente precisa isolar a nossa incógnita. Para isolar o número que está do lado dela, né, eu vou analisar qual é a operação que ele está fazendo em relação à nossa incógnita. Nesse caso, o 2 está multiplicando o x e ele passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. X é igual a 36 dividido por 2. X, então, é igual a 18. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vocês entenderam essa parte? Se aparece mais de uma grandeza, sem segredo. Eu vou sempre analisar a grandeza que tem a minha incógnita com relação às demais. Mais um exercício aqui. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então, vamos organizar essas informações. Eu tenho o número de artesãs, a quantidade de bonecas produzidas e os dias trabalhados. Então, vamos lá. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãs, 4 aqui, produzem 20 bonecas em 4 dias.
Se eu aumentar a quantidade de artesãos que estão trabalhando, então se 8 artesãos trabalharem agora, coloquei 8 aqui. Se elas trabalharem por 6 dias, 6 aqui, quantas bonecas serão produzidas? Então essa é a minha incógnita, certo? Como eu disse antes, a gente vai analisar grandeza por grandeza em comparação com a grandeza que possui a incógnita, que é o valor que eu quero descobrir. Então eu vou atribuir uma setinha para minha grandeza que tem a incógnita, só para eu conseguir fazer a relação, entender a relação com as demais grandezas. Vou colocar ali a setinha para cima e eu vou começar analisando os dias de trabalho. Gente, eu tô aumentando a quantidade de dias que eu vou trabalhar. Se eu aumentar a quantidade de dias que eu vou trabalhar, vocês acham que eu vou produzir mais ou eu vou produzir menos bonecas? Bom, se eu aumentar a quantidade de dias trabalhados, eu aumento também a minha produção de bonecas. Então, se um aumenta e o outro aumenta também, é uma relação diretamente proporcional, certo? Agora vamos analisar as bonecas produzidas com o número de artesãos que trabalham. Se eu aumentar o número de artesãos que estão trabalhando na oficina, eu vou produzir mais ou eu vou produzir menos bonecas? Bom, se eu aumento a quantidade de artesãs, eu aumento também a quantidade de bonecas produzidas. Então, novamente, é uma relação diretamente proporcional. Depois que a gente organiza as nossas informações e compreende a relação de proporção que uma grandeza tem em relação à outra, a gente pode montar as nossas frações, né? Para conseguir fazer a nossa regra de 3, para conseguir fazer as contas. Nesse caso, todas as grandezas têm relações diretamente proporcionais, então eu posso simplesmente colocar as frações na mesma ordem dos números que aparecem aqui, certo? Todo número que está em cima como numerador continua numerador, e todo número que está embaixo como denominador continua denominador. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é de deixar a grandeza que tem a minha incógnita isolada de um lado da igualdade. Na prática, fica dessa forma. Então, aqui a quantidade de bonecas produzidas, né, que é a grandeza que tem a incógnita, fica isolada desse lado da igualdade. E as outras duas grandezas serão multiplicadas do outro lado da igualdade. E como vocês podem ver, aqui 4 sobre 8 permanece 4 sobre 8. Por quê? A setinha tá para cima aqui e aqui também tá a setinha para cima. Então, uma relação diretamente proporcional, eu não preciso inverter a ordem a fração, não preciso trocar, né, o numerador pelo denominador. É o mesmo pensamento que eu tenho em comparação das bonecas produzidas com os dias de trabalho. Eu aumentei um, aumentei o outro, então permanece 4 sobre 6, aqui como está aqui, certo? E aí eu vou dar seguimento na minha conta, vou deixar ali o 20 sobre x quietinho e vou fazer a minha multiplicação de frações. Então, 4 vezes 4 é igual a 16 e 8 vezes 6 é igual a 48. Multiplicação de frações, a gente já disse como faz, é bem simples. Uma vez que a gente fez essa multiplicação de frações, a gente chegou na forma mais convencional das regras de 3, né? E aí a gente pode seguir fazendo a multiplicação cruzada, como a gente está acostumado a fazer. X eu multiplico 16, x vezes 16 é igual a 16x, e 20 eu multiplico 48, 20 vezes 48 é igual a 960. Para eu dar continuidade na continha, eu preciso isolar o x. Para que ele seja isolado, o 16 que está multiplicando tem que passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 960 dividido por 16. X, portanto, é igual a 60. Tudo bem? Hoje o plantão foi bem tranquilo e eu vou finalizar para vocês lançando um desafio, que é essa questão aqui. Vamos ler.
Vamos ler junto antes de qualquer coisa. Sabe-se que 7 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 700 peças em 7 dias, se operarem 7 horas por dia. Se 14 máquinas iguais às primeiras operassem 14 horas por dia durante 14 dias, o número de peças produzidas seria misericórdia. Então, é um desafio porque o que acontece aqui, gente? A gente tem 4 grandezas. Então, até agora a gente estava trabalhando com 2 e 3. Como eu disse para vocês lá no comecinho do vídeo, pode aparecer mais grandezas sim. Mas não existe nenhum segredo. Você vai fazer como as demais questões. A gente vai montar a tabelinha, organizar as informações na tabela e vai fazer a relação de proporção entre elas. Então, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Depois de fazer essa relação, né, sempre comparando primeiro a grandeza que tem a incógnita com uma e depois com outra e depois com a última. E aí eu vou lá e monto a minha continha. De um lado da igualdade vai ficar sozinha a grandeza que tem a minha incógnita, do outro lado da igualdade vai ficar todas as demais frações que representam as grandezas que não têm incógnita. E aí, quando a relação for diretamente proporcional, a fração vai aparecer da mesma forma que ela está na tabelinha, e se for uma relação inversamente proporcional, eu vou inverter a forma. Então, o número que está em cima na tabela vai trocar com o número de baixo, certo? Bom, eu espero que esteja tranquilo. Se vocês tiverem dúvidas, podem chamar o Fábio ou outro professor que vocês sentirem à vontade e que se considere apto a ajudar vocês. Essa última questão fica como um desafio, vocês podem mandar pra gente. E é isso aí. Beijo.